Construindo uma mensagem política eficaz. Primeiramente, vamos definir o que é uma mensagem política eficaz. Para que uma mensagem seja eficaz, ela precisa de 2 ingredientes: ser clara e ser simples. Se você observar, quando nós não entendemos algo, nós descartamos. Nós não ficamos, se estamos ouvindo um palestrante, principalmente um político, se eu começar a não entender as coisas, a primeira coisa que eu faço é descarto. Mais um, falando aí, baboseira. E para que isso não aconteça, um dos fatores importantíssimos é que eu entenda que existem níveis de pessoas com culturas diferentes. O que eu ouço na televisão o dia todo? Políticos falando no Congresso, falando entre eles. E se você pega esse canal, muita gente ouve muitas palavras que ele... Será que ele sabe o que quer dizer aquilo? Então, quando você fala lá no plenário é uma coisa, mas quando você vai falar com o seu eleitor, você tem que nivelar isso pela pessoa mais simples. Por quê? Se você quer atingir todo mundo, se você falar para uma classe que mais intelectual, que saiba mais, tem um vocabulário melhor, você está falando só para aquela classe. Quem não entende, descarta, sai fora, não quer ficar te ouvindo. O que eu vejo como principal elemento para que uma mensagem política seja eficaz? É a clareza dela e a simplicidade na colocação das palavras. E eu fiz uma relação aqui de palavras que a gente ouve todos os dias. E eu tenho quase certeza de que a maioria da população não tem noção do que são essas palavras. Olha alguns exemplos. Será que todo mundo entende o que é recurso? O que é democracia? O que é partido político? O que é partido político? O que é oposição? O que é legislação? O que é constituição? O que é lobby? É lobo? O que é isso? O que é ditadura? O que é reforma política? Eles lixam lá a política e pinta? O que é reforma política? O que é parlamento? O que é governo de coalizão? O que é sistema democrático? O que é orçamento? Nota, muitas dessas palavras pode ser que as pessoas entendam, mas eu tenho certeza que a maioria delas as pessoas não entendem o que é. E se você não trouxer para o mundo daquela pessoa, você não vai se fazer entendido. E os melhores comunicadores, ou aqueles que têm mais sucesso, são aqueles que falam de uma forma o mais simples possível. Tenta observar, lembrar dos grandes comunicadores que você gosta, ouviu, ou ouve, né? E fica atento. Ele fala com palavras super simples que você entende. Então, esse, para mim, é um dos pontos mais importantes quando você vai fazer um discurso em público, quando você vai conversar com os seus futuros eleitores. Traduza tudo isso para o mais simples possível. Identifique os problemas daquela comunidade. Se você está numa comunidade, procure as pessoas influentes daquela comunidade para você
conversar e entender o que é preciso ali, o que eles mais necessitam, o que é o ponto fundamental dali que você pode verbalizar nesse seu discurso. Se você não fizer essa pesquisa anterior, você vai falar o que todo mundo fala. E o que todo mundo fala é genérico. E os caminhos tradicionais que todo mundo fala, todo mundo está cansado de ouvir, não funcionam. Qual é o seu público-alvo? Isso é importante. Se for para todo mundo, o melhor é trazer esse nível das palavras o mais simples possível. Se for um público específico, a coisa muda. Se é um público simples, é isso daí. Se é um público de empresários, de intelectuais, de músicos, artistas, escritores, etc., e você vai falar para essas pessoas, é claro que o seu nível, as suas palavras poderiam ser de uma outra forma, ou ser as melhores que você está acostumado a utilizar. Isso é importante, você ter essa consciência de quem é seu público. Isso é fundamental para que você tenha uma mensagem eficaz. A credibilidade vem do quê? Dos fatos que você aponta. Vem da outro fator importante da sua história. Como é a sua história? O que você já fez? Que exemplo você tem para nos dar? Quem foi você? Que problemas você já resolveu que eu posso confiar em você para ser um vereador? Que eu possa confiar em você para ser o prefeito da nossa cidade? Tudo isso vai estar nesse caldeirão dessa mensagem eficaz. Se não existir esses elementos que fazem com que você tenha credibilidade, é claro que a sua mensagem, por mais limpa que seja, ou clara, ela não vai chegar muito longe. Fale o menos possível, quanto mais você se explica, pior fica, e construa uma comunicação que tenha ligação com todos os canais que você está conversando. Você não vai presencialmente falar algo e depois nos canais que você faz sua divulgação falar outra coisa. Então presta atenção nisso, para que você fale sempre o mesmo discurso e tenha uma plataforma que você consiga entender os pontos que você quer trabalhar, aquilo que você quer fazer para a sociedade. Esses são alguns, tá? Existem muitos outros que tornam uma mensagem eficaz ou que tornam uma mensagem política eficaz. Observe muito isso. Eu acredito que o primeiro ponto que eu coloquei aqui hoje é o fundamental e é o que eu vejo de mais diferente entre grandes oradores e pessoas que são apenas mais um falando. Até a próxima.